Queridos irmãos, nossa presença nesse horário de prece significa que cada um de vocês está centrado na ideia de modificação, esta modificação trazida pelo Mestre Jesus, que veio a esta terra para trazer a sua mensagem de amor. E neste momento de prece, tenhamos a certeza que os amigos espirituais de Fabiano de Cristo estão conosco, nos trazendo o seu amor, a sua luz e a sua caridade. A prece de hoje está embasada no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O capítulo é o 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E o versículo é o 9, que fala sobre as características do verdadeiro profeta. Então o verdadeiro missionário de Deus, pela sua superioridade, suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e influência moralizadora de suas obras, tem de justificar a missão de que se diz portador. Tirai ainda esta conclusão: se pelo caráter, suas virtudes e sua inteligência ele demonstrar não estar à altura da função a que se atribui, nem do nome de cujo personagem se utiliza, não passa de um farsante, mau ator, de condições inferiores, que nem mesmo sabe copiar o seu modelo. Uma outra consideração que deve ser feita é de que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, cumprem aquilo a que foram chamados pelo seu caráter determinado e inteligente, e secundados por uma força interior que os inspira e os dirige, sem que se apercebam disso, mas sem intenção premeditada. Em outras palavras, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, os outros os pressentem, enquanto que os falsos profetas se apresentam a si mesmos como enviados de Deus. Os verdadeiros são humildes, modestos, e os outros são orgulhosos e cheios de si mesmos. Falam com arrogância e, como todos os hipócritas, sempre parecem receosos de não serem aceitos. Queridos irmãos, Jesus Cristo, através do Evangelho, adverte-nos quanto à necessidade de nos guardarmos dos falsos profetas, dizendo que eles vêm ter conosco cobertos de peles de ovelha, mas que por dentro são lobos ferozes. E ainda, recomenda-nos a conhecê-los pelos seus frutos e nos questiona se podem colher frutas nos espinheiros ou figos nas sarças. O Mestre Jesus deixa bem claro que uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Que toda árvore má, ou seja, aquela que não produz frutos bons, será cortada e lançada ao fogo. Então, queridos amigos, podemos concluir que os profetas da atualidade, verdadeiros ou falsos, não estão apenas nas religiões institucionalmente definidas, mas em todos os segmentos sociais, tais como nas famílias, na política, na comunidade, nas atividades profissionais, nos campos comerciais e assim por diante. Mas como conhecê-los, se verdadeiros ou falsos? Imaginemos um líder ou um dirigente de uma instituição religiosa que prega o bem, mas na verdade tem interesses pessoais e ou econômicos na causa, ou até mesmo por vaidade tira proveito daqueles que o seguem. Está sendo falso profeta. Os pais que dão maus exemplos aos filhos, tirando vantagem indevida no trato com as pessoas, no trânsito avançando o sinal vermelho, dirigindo alcoolizado ou embriagado, na lida do dia a dia, soltando expressões obscenas, trata-se de falsos profetas.
O político que corrompe ou se deixa corromper ou que não cumpre as promessas de campanha também é um exemplo de falso profeta. O líder comunitário que se dedica à comunidade para obter vantagens ilícitas também é um exemplo de falso profeta. Logo, queridos irmãos, falso profeta é todo aquele que se esconde por trás de uma situação de benefício para a sociedade, mas que, na verdade, na hora oportuna, cai a sua máscara, mas ele então continua enganando as pessoas que nele depositaram a confiança. Então, para que identifiquemos os verdadeiros profetas, é preciso que promovam o bem a todo instante, em todos os lugares, visando a cooperação sincera na construção de um mundo melhor e mais fraterno. Que façam do amor a religião verdadeira, que se façam irmãos uns dos outros, que o Deus dessa religião seja reconhecido em cada irmão a quem devemos servir. Sigamos os bons exemplos dos bons líderes políticos, religiosos e comunitários que se pautam e pautam-se na força do bem. Sigamos os exemplos dos pais dedicados à formação honesta dos filhos. Tenhamos em mente os exemplos do Mestre Jesus, que é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade, para lhe servir de guia e modelo de perfeição moral e espiritual. Jesus oferecia aquele amor raro a todas as gentes, um amor incondicional. Também os discursos do Nazareno, de fácil compreensão, eram cheios de parábolas sábias e ilustrativas. Soava aos ouvidos como o mais belo e convincente discurso. Eram palavras que prometiam uma nova vida, cheia de esperança e livre das dores humanas. Uma filosofia nunca dantes apresentada. A vida de Jesus é verdadeiramente arrebatadora. Muito a respeito dessa invulgar personalidade já se escreveu. Nem poderia ser de outra forma. Conforme os ensinos dos Espíritos, Jesus é o único Espírito perfeito que habitou a Terra. Por isso, suas ações, seus ensinos extrapolam os conceitos da humanidade que ainda não alcançou a excelência das virtudes. Como pedagogo de excepcionais qualidades, Jesus viveu o que ensinou. Ele disse que se deveria oferecer ao agressor a outra face, ou seja, não revidar o mal recebido. E sendo traído por um dos seus, para ele somente teve gestos de afeto. Quando recebe o beijo da traição, Jesus indaga: amigo, a que viestes? Ou seja, o que você deseja? Por que vem a mim na calada da noite com soldados armados? Enfim, embora ainda não possamos nos ligar a Cristo, este deve ser o modelo incomparável para nós que habitou esta terra, para trazer o amor como forma de salvação do homem. Portanto, façamos de cada um de nós um verdadeiro profeta, em todos os momentos, em todos os lugares, onde estivermos, para o serviço do próximo e também em relação a nós mesmos, a nossa própria consciência, porque a partir de cada um de nós surgirá um mundo melhor e mais fraterno, com a proteção do Mestre Jesus, que nunca nos desampara e que sempre está perto de nós quando temos em nosso coração uma fé indestrutível.